Todo mundo sempre te procura para desabafar? Você já percebeu ou sente que as pessoas naturalmente confiam em você, mesmo sem te conhecer tão bem assim? Hoje eu vou te mostrar os 7 sinais que revelam que você nasceu para ser um terapeuta, para ser uma pessoa que trabalha para desenvolver outras pessoas. E usa da tua história a musculatura necessária, juntamente com as técnicas, para destravar a vida das outras pessoas. E no mundo que a gente vive hoje, dadas as devidas proporções aí, a gente sabe que o mundo está precisando de pessoas assim. Eu digo que o terapeuta, o profissional da performance humana, do desenvolvimento mental, são os novos líderes mundiais invisíveis. Porque se você olhar à sua volta, quantas pessoas que você conhece que estão precisando de um profissional assim. Beleza? Só que antes de te revelar exatamente os sinais, os 7 sinais, eu preciso te contar algo muito importante. Nesses meus 8 anos trabalhando nessa área, desenvolvendo pessoas nessa área, eu percebi o seguinte: existe uma grande diferença entre gostar de ajudar as pessoas e ter um dom natural para transformar vidas, tá? Eu vou te mostrar exatamente qual que é a diferença para ver se você identifica esse dom aí que você tem, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela, porque eu vou te mostrar esse flip chart aqui. Bom? O que que acontece? O sinal número 1, tá? O sinal número 1 é 1. Vamos lá, sei nem se vai caber aqui, mas tudo bem. Escuta magnética. A escuta magnética é o seguinte: como que as pessoas se sentem profundamente ouvidas por você. O que acontecia comigo, que eu percebi esse dom, é que sempre quando eu conversava com pessoas, 80% do tempo eu estava ouvindo. E deixa eu te contar aqui uma história, não sei se você sabe disso. Deixa eu te contar aqui uma verdade. O lado que controla uma conversa é o lado mais flexível. Se você observar uma negociação, um desabafo, uma troca de ideia ou uma discussão, quem está no controle daquela conversa não é quem está falando. É quem está ouvindo mais. Então, existe uma grande diferença também entre sempre ouvir e escutar. Beleza? Nessa semana passada, eu atendi uma cliente numa das minhas mentorias individuais, e ela falou, num dado momento. Eu entrava, fazia uma pergunta e ela falava. É óbvio que eu também passo conhecimento, passo minhas ideias para a pessoa ali, dependendo do tipo da conversa que está acontecendo. E nesse caso era uma mentoria e eu passava visões para ela, sendo que ela falava. E ela falou tanto, ela falou muito. E no final ela me disse assim: Brandon, eu nunca conversei com alguém e nunca me senti tão bem ouvida. Porque existe essa diferença entre você escutar de verdade, escutar uma pessoa, e você ouvir. Quando você escuta, entra no ouvido e sai pelo outro. Quando você ouve, você não ouve para responder, você ouve para ouvir. Você se coloca 100% presente ali para a pessoa naquele momento, tá? O sinal número 2 é o teu radar. E você vai vendo aí se você se identifica, tá? É o teu radar emocional. Existe uma coisa que é muito, muito importante. Esse foi o meu maior dom. Esse foi o... Cara, esse aqui eu vou escrever para ficar fácil para você. Entre linhas. Eu não sei se é junto, mas tudo bem. Acho que não é junto não, mas eu vou escrever junto. A sua capacidade de ler nas entrelinhas. Esse foi o meu maior dom, o dom mais que eu descobri primeiro, o mais intenso, o que eu mais utilizo. Toda pessoa que chega para conversar comigo, toda pessoa que chegava para conversar comigo antes de eu ter a minha formação, antes de eu ter a experiência, antes de ter as mais de 5.000 horas de sessões 1 a 1, sessões em grupo, alguém chegava para conversar comigo e eu sempre percebia que não era
só aquilo que a pessoa está falando. Sempre tinha algo mais nas entrelinhas. E não é você identificar uma fofoca, nada disso não, mas é você identificar a parte emocional. Como que você percebe o que não foi dito? Isso tem a ver com energia. Nós temos algumas faculdades mentais. E uma das faculdades mentais que a gente tem é essa de se conectar profundamente com a pessoa e ser capaz de sentir o que ela está passando para você e traduzir isso em formato de palavras. E esse foi o dom, assim, e é o dom que eu tenho, eu acredito que seja o maior dom, é o que eu mais tenho confiança. Eu nunca aceito que uma pessoa me traz, e aqui já tem um hack para você, não sou muito de dica, mas uma orientação, um conselho. A maioria das pessoas vão chegar para você falando dos problemas que estão aqui na superfície, sendo que, na verdade, o buraco é mais embaixo. Beleza? O buraco, na maioria das vezes, é sempre mais embaixo. Na maioria das vezes é sempre não. O buraco, na maioria das vezes, é mais embaixo. Eu acho que meu microfone está um pouquinho alto demais. Deixa eu diminuir ele aqui. Pronto. Beleza. O ponto número 3. Será que ele vai caber aqui? Vai, né? O 3. Como é que eu posso chamar para você? É o padrão do espelho. Padrão. Nossa. Padrão. Meu Deus. Padrão do espelho. Eu acabei de voltar do treino e eu tô com zero coordenação motora. Eu não vou gravar mais vídeo depois do treino não, tá? Qual que é o padrão do espelho? A forma com que você tem para suas próprias feridas te tornarem mais forte. Então, nesse momento, você olha para sua história e percebe quais cicatrizes você tem, que são as curas que você obteve a partir de dor, a partir de feridas. Tudo isso que aconteceu em você serve como a transformação de uma dor. Esse é o ponto. A transformação de algo que foi dor um dia e hoje gera para você um dom. Não. Uma dor que você teve e que se transforma em propósito. Dom foi anteriormente, beleza? Então qual que é o grande aqui do padrão espelho? Você se olha no espelho e percebe, cara, essa pessoa passou por muita dificuldade, tem várias cicatrizes, várias dores, algumas não fecharam, outras fecharam, e aí não tem problema nenhum, é durante o processo mesmo, também você vai evoluindo conforme atende as pessoas, mas você vê que a tua história já tem coisas que você enfrentou e aquilo que era a tua dor, hoje é o teu propósito. Então, no meu caso, eu fui um cara que na maioria das vezes tinha um masculino um pouco fraco, era mais assim um menino, emocionalmente pouco evoluído, projetava muito os meus vazios emocionais em outras pessoas, e aí eu afastava pessoas, eu cometia eu fazia esse ciclo, esse padrão nos relacionamentos afetivos com mulheres, na adolescência e ficando já adulto, eu vivenciei esse padrão também até o dia que eu quebrei. E hoje eu ajudo muita gente de relacionamento, tá? Eu não falo que é a minha especialidade, porque a minha especialidade, e até um hack que eu deixo para você também, não vincule seu posicionamento com alguma especialidade. As pessoas, eu sei que ser específico é poderoso, mas quando você se posiciona apenas dentro de um universo, você deixa de ajudar outras pessoas. Então o que eu falo que é a minha especialidade? É essa transformação de dor em propósito. É justamente aquilo que aconteceu na minha vida e que eu utilizo como poder pessoal para ajudar as pessoas. E o tal do radar emocional que eu te expliquei, que é a capacidade de ler nas entrelinhas, beleza? Tá pegando aí o que eu tô falando para você? Se sim, deixa no comentário, fala, Brandon, me identifiquei com 2, com 3, com esses 7 itens, com 4 itens. Se você se identificar com um desses, você já tá com o pé bem lá para ser uma pessoa que vai servir e ajudar outras pessoas, beleza? Em qual que eu parei? Foi no padrão do espelho, o número 3. Curiosidade profunda, número 4. Vou escrever só curiosidade. Curiosidade. E aqui tem um ponto importante. Você vai avançando, tá?
Você avança de 1 para 1, e aí você vê que aqui no gráfico você vai avançando. Aqui para cima, deixa eu ver se você está lendo, tá lendo. Aqui para cima é o seu desenvolvimento e aqui para cima a sua capacidade. Capacidade de quê? De servir, de ajudar as pessoas, de vivenciar essa profissão. Viver com liberdade, trabalhar de onde você quiser, participar do universo dos novos ricos, que a gente chama. O que são os novos ricos? Pessoas que, independente da quantidade de dinheiro, se preocupam também com a qualidade que esse dinheiro entra na sua vida. Então imagina você ter a qualidade maravilhosa do dinheiro entrando na sua vida enquanto você se preenche vivenciando o seu propósito. Você também, com certeza, pode chegar lá, tá? E aí, faltou botar um número, é o 4 aqui. Curiosidade é o 4. Beleza? O que acontece com a curiosidade profunda? Você sempre quer entender o porquê. Sabe assim, uma pessoa fala assim, fulano de tal terminou com a pessoa tal. Aí você fala assim, cara, mas por que isso aconteceu? Eles estavam tão bem. O que aconteceu? Essa curiosidade profunda. Porque você sabe, dentro do seu coração, que nada acontece por acaso. Beleza? Como que você naturalmente faz as perguntas certas? Beleza? E não é a diferença social. Não é a curiosidade social, não. Qual que é o exemplo? Pô, curiosidade social. O que está acontecendo na política dos Estados Unidos e como isso pode influenciar aqui no Brasil? Tem importância? Tem, mas isso é curiosidade social. Agora, uma curiosidade terapêutica é o seguinte: o que passou na infância dessa pessoa que pode fazer com que ela esteja repetindo um padrão que ela aprendeu, porque a gente aprende a maioria das coisas, as nossas crenças, nossos valores lá na infância, nosso modelo de dinheiro, nosso modelo de relacionamento, e quando cresce sem ter noção daquilo que aprendeu lá, a gente repete na nossa vida adulta. Então isso é um tipo de curiosidade terapêutica. Pô, por que essa pessoa teve um relacionamento e terminou 3 vezes igual? Tá repetindo um ciclo aí. Vamos olhar mais para trás? Vamos embora. Vamos fazer a busca. Isso é uma curiosidade profunda. Tá bom? O ponto número 5, vou puxar bem para cá, que eu já estou ficando sem espaço. Aqui é no improviso, a gente vai arrumando espaço durante a gravação, beleza? Aqui é o seguinte, tá? É a famosa presença ancorada. Agora eu consegui escrever direto. Minha coordenação motora está voltando. O que é presença ancorada? É você não sair do padrão. Isso é impossível, né? Uma hora ou outra você vai sair do padrão. O que é sair do padrão? Eu me considero um cara centrado. Algumas pessoas me chamam até de frio, mas eu não sou frio. Eu sou emocionalmente, depois de tanto apanhar, depois de tanto sofrer emocionalmente, eu desenvolvi uma couraça emocional muito forte, até porque eu falo disso todo dia, toda hora, eu ensino isso, eu gravo aula, eu faço live, eu faço atendimento. Então isso não significa que eu seja uma pessoa fria, significa que eu sou uma pessoa que anda no trilho ali. Aconteceu algo externo, vai me impactar? Com certeza, às vezes eu tô no trânsito, eu solto um palavrão, mas são 10 segundos, são 15 segundos de reação. Quando você tem uma presença ancorada, um emocional forte, não significa que você seja um robô e nunca mais você vai sair do trilho. Você vai sair do trilho. Mas você vai sair e vai pensar assim, cara, esse não sou eu. Pera aí, deixa eu voltar. Às vezes acontece isso. Eu participando de um esporte, a competitividade aumenta, o sangue sobe, e aí você, pá, aí, caraca, pera aí, tô saindo do trilho, deixa eu me puxar de volta. Isso é presença ancorada. Outro ponto importantíssimo. As pessoas sentem, que é dentro da presença ancorada, as pessoas se sentem seguras perto de você. Já aconteceu isso? Pô, eu gosto de ficar perto do Breno porque, sabe, ele não reage muito às coisas, o mundo externo não abala a confiança dele, tudo. Sabe aquela pessoa que tá por aí, tá sempre transmitindo tranquilidade? Isso é importante demais, tá? Pessoas têm até facilidade de compartilhar segredos com você. Isso é um ponto extremamente forte, tá bom? Que confirma o fato de você ter uma presença ancorada, beleza? Cara, esse outro dom aqui, eu falei que o talento de entender as entrelinhas era o meu mais forte, mas eu tô em dúvida se é o entender as entrelinhas ou o dom da tradução.
Cara, o dom da tradução, ele é sensacional. É você pegar algo complexo e simplificar. Todo mundo que pergunta o que eu faço, eu não me resumo só a um terapeuta. Eu me considero um treinador de pessoas. Isso é muito maior do que ser um terapeuta. Ser um terapeuta é excelente, é tipo uma profissão, é tipo uma habilidade, um monte de habilidades compactadas que tem um título de terapeuta. Para você saber também, eu sou formado em coaching, eu fiz uma formação internacional em coaching. Mesmo treinamento que o Tony Robbins dá nos eventos dele, é o meu treinamento. Quer dizer, justamente não porque eu criei, é porque eu aprendi da fonte dele também. Beleza? É óbvio que ele, eu sou apenas um iniciante, um pequeno, eu sou apenas um aprendiz diante do maior coach da história. E ele também é um terapeuta. O processo de terapia é um processo de troca. Não é apenas um título. Beleza? Então, voltando, quando as pessoas perguntam quem eu sou, o que eu faço, eu não respondo, eu sou um terapeuta, eu sou um coach. Não. Eu falo o seguinte, sabe o que eu sou de verdade? Eu sou um cara que consegue pegar as questões internas das pessoas, trazer para fora delas, boto na mesa, organizo aquele quebra-cabeça, monto aquele quebra-cabeça com a pessoa e levanto o quebra-cabeça e mostro para ela. Tá vendo aqui seu problema agora? Eu peguei algo que estava complexo, que estava longe do inconsciente, que estava lá no inconsciente da pessoa, ela não tinha noção daquilo, trouxemos para fora, organizamos, mostrei para ela. Aí a pessoa fala assim, caramba, então quer dizer, é mesmo, né? Eu tô muito presa nessa questão de dependência emocional, tô focado só nisso, tô focado só aquilo. Peraí, deixa eu viver minha vida. E a pessoa segue a vida dela. Então esse é o dom da tradução, capacidade natural de organizar pensamentos. Beleza? Então esse é o exemplo mais prático que eu posso te mostrar. Brandon, eu não faço isso com tamanha... Eu não faço isso tão perfeitamente. Ainda estou iniciando, mas eu sinto que eu tenho esse dom. Você já se enquadra no dom da tradução. Beleza? E o ponto número 7, para a gente finalizar, é a famosa, que também é uma outra acuidade mental. Não, que eu falei, meu Deus. Agora fugiu. Fugiu mesmo, mas é uma acuidade mental, só que eu falei com outra palavra, tá? O número 7 é a intuição calibrada. Faculdade mental. Faculdade mental. A intuição é a forma com que o seu espírito te revela as coisas. É o seu verdadeiro eu mais profundo te entregando algumas coisas. É como se você... eu consigo pressentir as coisas. Isso é real. Você não é um corpo que tem um espírito, não. Você é um espírito que ganhou um corpo para morar. Então, antes de quer ver a prova disso, você não fala eu mão. Você fala minha mão. Pô, quem que tá falando minha mão? Se você se considera o seu corpo, você não é o seu corpo. Você é um espírito que mora no corpo. Minha mão, meu cabelo, meus olhos, minhas pernas, meus pés. Então, isso para te provar que você é algo além do que a gente está acostumado no mundo mundano. Beleza? Então você tem intuição, sim. A tua capacidade de compreender e se antecipar alguma coisa. Beleza? Então isso nos atendimentos, na hora de conversar com uma pessoa, na hora de ajudar alguma pessoa, sabe quando você chega e fala, cara, eu tenho essa intuição, tô sentindo que, poxa, é mais para lá do que para cá. Isso é a tua intuição mais do que importante. A tua intuição mais do que acurada, né? Mais do que comprovada de que ela existe. Então você veio avançando, 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 do ponto 6 para o ponto número 7. Brandon, eu me identifiquei com 1, com 2, com 3 e com 4 pontos desse daqui. Beleza? Deixa eu te contar algo importante. Esse dom, ele precisa ser desenvolvido. Vamos supor que você tenha se identificado com esses 4 aqui que eu circulei. Esses 4 aqui, ó. Vou trocar até de cor, misturar uma outra cor aqui. Você se identificou com 4. Ou se identificou com 3. Já tem vivência nesses pontos. O que acontece aqui?
esse dom, isso é uma prova de que esse dom precisa ser desenvolvido. Porque nada impede de você, por exemplo, se você se identificou com esses 4 pontos, nada impede de você trabalhar para desenvolver o 2, que é o teu radar emocional. Pô, Breno, como é que eu consigo perceber e entender as 4 linhas? Simples, eu te explico. Tem como a gente desenvolver essa técnica. Tem como desenvolver isso, treinar isso. Como eu te falei, o primeiro indício é que quase ninguém, 99% das pessoas nunca chegam falando do problema real. Elas chegam falando dos sintomas de um problema mais profundo. E você não acredita em tudo, você não carrega como ponto principal tudo que as pessoas trazem. Você vai buscando, vai buscando, vai buscando. Então isso é como se você fosse um diamante bruto, você precisa lapidar, beleza? Vou te mostrar aqui 3 passos principais para você conseguir amplificar. O primeiro deles é o conhecimento técnico alinhado com a tua intuição. Ou seja, essa coisa que você tem dentro de você, essa vontade que você tem dentro de você, alinhado ao conhecimento técnico. Beleza? Por exemplo, conhecimento técnico, estratégia Dickens. É uma estratégia onde você promove dor num passado, promove dor no presente e promove dor no futuro referente ao comportamento que a pessoa tem hoje e não está mudando. O que já te custou no passado? Em termos emocionais, o quanto te custou? O quanto que está te custando agora você não mudar esse comportamento, não fazer sua dieta, não mudar sua identidade, não trabalhar da forma que tem que trabalhar, não ter disciplina? Será que a pessoa que você mais ama no mundo vai sofrer com essa tua decisão? E aí você vai amarrando ali e você provoca dor no comportamento que a pessoa não quer mudar. Isso é uma técnica. Tem várias outras técnicas que você pode aprender para desenvolver e alinhar com a tua intuição. Beleza? Uma prática supervisionada e direcionada, um processo onde você aplica e alguém, não é que alguém supervisiona, mas você aplica, conta e a pessoa vê como é que foi e vai te lapidando. Vai te ajudando com algum ponto cego ou outro. E o desenvolvimento pessoal constante. Nunca para, nunca para. Esse desenvolvimento pessoal constante, ele nunca vai parar na sua vida. Tá? A gente nunca pode parar de estudar e se desenvolver. Beleza? Então, se você se identificou com esses sinais, ou alguns deles, você já sabe que, no fundo, nasceu para desenvolver vidas. E agora a pergunta é, qual o seu próximo passo? Até quando você vai esperar? Você vai esperar ficar pronto? Vai esperar ficar 100% pronta? Eu não estou 100% pronto e acredito que nunca estarei, porque sempre tem algo para aprender, sempre tem algo sobre mim para eu curar, para eu resolver. Beleza? Então, antes de mais nada, se fez sentido para você tudo que eu te passei aqui, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, vai ser uma honra. Você vai estar me ajudando a alcançar mais pessoas, obviamente. E eu espero que de verdade tenha feito sentido para você. E a grande pergunta é, você vai dar o próximo passo em direção a isso? Como que eu posso te ajudar? Tem um link aqui nos comentários e na descrição da minha comunidade no WhatsApp. Você clica nele e entra lá. E lá eu sempre coloco os vídeos e os próximos passos que eu tenho disponíveis para você conseguir embarcar nessa profissão. Ou se você já é um terapeuta e quer desenvolver, quer melhorar o teu procedimento e tudo mais, entra lá também, porque além disso eu ajudo você a se desenvolver e ajuda você a conquistar clientes. Porque você também tem que entender o mínimo de marketing, o mínimo de estratégia de negócios e tudo mais. Beleza? Para você impactar cada vez mais e mais e mais e mais pessoas. Beleza? Então, nesse link, você vai para o grupo da comunidade, você entra e lá tem o número de administrador. Você pode clicar naquele contato lá e me chamar no privado, caso você queira agendar uma sessão estratégica comigo. Porque lá eu posso entender o seu momento atual, entender em que momento você está e eu te direciono para um próximo passo juntamente comigo, se for o caso. Se não for o caso, você vai sair dessa sessão com um plano pronto para você seguir sozinho com as suas pernas, caso você queira, beleza? Então, muito obrigado por estar comigo até o final. Um grande abraço e vamos embora transformar a vida da galera aí, transformar a vida de quem quer, beleza? Tem muita gente querendo.